aqui para mim. Acho que agora saiu, peraí. Agora está na modo de apresentação, né? Isso. Ainda está com os slides do lado, Lia? Ah, tá, esse aqui. Deixa eu ver se eu Eu acho me que você solto podia... aqui. Assim, melhorou? Bora aqui em cima? Tá bom assim? Tá vendo o slide principal, mas a gente não está naquele modo. Você tem aquela tacinha para apertar? Qual? A tacinha, onde é que... Se fosse uma tacinha para colocar como modo de apresentação, você conseguiu clicar aí? O meu tá em modo de apresentação. É, Não, não tá. Então vamos ver aqui, que não. eu não estou conseguindo. Tô andando aqui, não tá? Então vai. Passa para o segundo slide, deixa eu ver. Tô passando normal aqui, não tá? Não, não está passando, não. Espera aí, vamos ver o que aconteceu. E aqui está aparecendo que eu estou compartilhando. Vou descompartilhar e vou compartilhar de novo. Vamos ver. Isso, tenta ver. Foi? Está Então, Lia, compartilhando. não está... É Tenta passar para... engraçado. Ó, o próximo aqui. Aqui no meu está aparecendo, ó. Você está compartilhando a tela. Quer ver, ó? Vou te mandar uma foto, Bruce, para você ver. Peraí. Será que eu estou fazendo diferente? Deixa eu botar aqui, Lia. Aqui, Quer ó. ver? Deixa eu te mostrar aí, Bruce. Peraí. No canto inferior da tela, Lia, acho que a Júlia falou aqui para gente, para você olhar no canto inferior da tela. Peraí. O meu está tudo em cima, ó. Quer ver? Eu vou te mostrar. Vou te mandar aí no seu... Quer ver? Olha só, ele aparece em meu aqui, ó, tá vendo aí, ó? Foi para você, ó. Aqui tá, você está... deixa eu ver, quem controla, tá aqui como... Acho que não tá meu nome aqui, ó. Controle de slides, está seu nome, mas Carlos Marcelo, mas não está o meu. Será que é isso? Aqui, ó, tá vendo em cima lá tem... quando você... do lado aqui tem Annotated, depois Slide Control. Nesse Slide Control não tem meu nome. Tem o seu. Ale, eu vou te transformar em anfitriã, então. Tá, eu vou parar de compartilhar aqui. Deixa eu... Porque você está como co-anfitriã, eu vou te transformar em anfitriã. Tá, acho que Sim, talvez é isso. Ah, tá, você já colocou, já vi. Apareceu agora? Tá indo? aqui está sugerindo aqui, Lia, Ah, Daisy, Daniela falando para você ir no modo sem ser apresentação. Você passar, se estiver dando assim, problema, ó. você vai passando Assim, sem... vocês estão vendo? Estão vendo assim? Tá compartilhada a tela. Só se eu mandar para você, então, Bruce, por Tá e-mail, alguma vendo aí, coisa? Lia? Tá O vendo? Breno está falando que está vendo aqui. Tá vendo? Sim. Assim, tá vendo? Vocês estão Então, vendo? Alguém consegue me dizer aí se está tudo... Sim, a gente está vendo, só que ela não está em modo apresentação, sabe? Isso. assim ficou em modo apresentação? Não, ela está clicando. Eu tô Tem, indo, ó. tem Ó. alguma coisa que faz que muda, eu não sei o que é. Eu acho que você tem que ampliar a tela. Ela está minimizada ou está aumentada? O meu tá em modo de apresentação. Então volta ao normal, Lia. Apresenta com o Tá. ladinho mesmo. Assim? Né? Assim vocês estão vendo? Tô vendo. Então, podemos começar? Isso, vai assim, Lia, vai passando assim, vamos ver se... Tá, Tenta tá. colocar... Você já colocou no segundo Ó, slide. Isso, exatamente. Vamos tá lá. indo, né? Pronto. Tá ótimo. Pronto. Bom, então, boa noite a todos. Em primeiro lugar, gostaria de agradecer a apresentação generosa do Carlos Marcelo e dizer para mim que é uma honra poder estar participando desse projeto.
o Bruce, um querido, muito obrigada de poder estar dividindo um pouco aqui do meu conhecimento com vocês, e eu estou à disposição para qualquer pergunta, se quiser parar, tal. Quando a gente, Carlos, começa a falar um pouco da nossa história, a gente acaba denunciando um pouco a nossa idade, né? Mas realmente eu comecei lá com o Dr. Lino, em Botucatu, em 98. Eu sou campineira, mas eu já moro em Cuiabá desde 98. E a gente vem percorrendo esse caminho aí, assim, bem bacana. A gente pôde ver a transformação, depois a parte de que, na Singular, que transformou minha vida também, quando eu comecei a fazer intervenção. Mas, assim, o que eu fico muito, muito feliz e tá podendo participar desse movimento é o que vocês têm feito pela dor, porque a gente poder amplificar para que mais pessoas tenham conhecimento, para que chegue mais tratamento para os nossos pacientes, aí eu acho que isso é o mais importante que vocês têm feito. E eu poder participar disso, para mim, é um privilégio. Bom, o tema que foi proposto, né, a hanseníase, aqui algumas fotos de Cuiabá, né? Nós estamos no centro geodésico da América do Sul, né? Ou seja, no ponto central da América do Sul, Cuiabá está, né? Então, falando um pouquinho sobre a hanseníase, esse aqui é o Hansen, né? Ele é norueguês. Nesse artigo, ele vai falar um pouco sobre como que se iniciou toda essa história da hanseníase, né? Porque a hanseníase é uma das doenças mais antigas que afetam a humanidade. A gente observa nesse estudo que fala que estudos arqueológicos têm evidência de hanseníase em esqueleto egípcio do século II. E o primeiro relato mesmo foi 600 anos antes de Cristo na Índia. E no continente americano ela já é uma doença mais recente. Então, o Hansen, esse senhor aqui, em 1873, descobriu a presença do Mycobacterium nessas lesões da hanseníase. Aí, falando um pouco sobre, por ela ser uma doença que é endêmica, né, em alguns pontos hiperidêmica, como disse o Bruce, e aqui alguns dados sobre o Ministério da Saúde. No dia 31 de janeiro, a gente comemora o Dia Mundial contra a hanseníase, e o Ministério da Saúde relata que houve uma redução em 34,1% no número de casos novos. Ou seja, desse número aqui de 43.652 em 2005, foi para 28.761. Embora a gente veja que houve uma redução, eles tinham uma estimativa que em 2020 era para se erradicar a hanseníase, fato que não ocorreu, né? Nós já estamos em 2022 e ainda se trata a hanseníase. E qual que é o principal motivo que eles alegaram em relação à redução, né, desses casos? Uma busca ativa, né? Então, se eu estou numa região que tem casos novos aparecendo, a gente tem que buscar próximo, né, se tem outros pacientes que às vezes não têm sintomas, mas está transmitindo a doença. Importantíssimo, fazer um diagnóstico na fase inicial, fazer seu tratamento, que é o que vocês vão ver para frente, é um tratamento longo, e às vezes o paciente não dá continuidade, então tem que ficar em cima sobre o tratamento, são comprimidos grandes, e eles fazem supervisão, ou seja, que o paciente tome o remédio, às vezes, na frente deles, né? E, principalmente, fazer prevenção de incapacidades e deformidades. Já em artigos mais atuais, diz que a prevalência global tem diminuído nas últimas 5 décadas. Porém, ela é alta em mais de 80 países, entre eles a África, a Ásia e as Américas. No Brasil, de 4,4 habitantes para cada 10 mil, e olha que, assim, é importante relatar, a dor neuropática ela vai ser relatada em 3 estudos, sendo que no Brasil, quase 80% dos casos, ou seja, um alto índice de dor neuropática nesses pacientes. Então, 1/3 desses pacientes que são diagnosticados vão ter dano nervoso e, com isso, poder desenvolver deficiências. Que é um gráfico, né, mostrando total de novos casos, né? E olha, veja Mato Grosso, né? Ele ainda continua, infelizmente, o campeão, e os casos novos com menos de 15 anos. Quando você tem casos novos com menos de 15 anos, isso
mostra que há um descontrole da doença, né? Então, por isso a busca ativa, por isso que tem que estar em cima no tratamento da hanseníase. Aqui mostrando um mapa do Brasil, então, como bem lembrou o Bruce, né, ó, região centro-oeste, nordeste e norte são os locais onde tem a maior prevalência de hanseníase. Então, ela é uma infecção crônica, ela é causada pelo Mycobacterium leprae e ela é multissistêmica. E ela afeta principalmente os tecidos que são originários da ectoderma embrionária, entre elas a pele, a mucosa e os nervos periféricos. Então, parte da população é susceptível à infecção. O que vai fazer esse paciente ter ou não hanseníase vai ser a sua resposta imunológica individual. Então, a gente que trata dos pacientes, que tem um ambulatório, está em contato o tempo inteiro. Mas por que a gente não desenvolve a doença, né? Porque a gente tem uma resposta imunológica que não faz desenvolver a doença. Então, essa é a grande chave, porque uns vão e outros não vão ter a doença. Então, assim, se vocês verem nas unidades básicas, sempre vão ter, isso aqui tirado da internet mesmo, sempre vão ter esses folders explicando e chamando atenção para os principais sintomas da hanseníase, né? Aqui, as manchas, geralmente elas são brancas, vermelhas ou marrom, com diminuição da sensibilidade ao tato e ao calor. Então, às vezes, aquela mancha que o paciente não sua. Então, aqui, Cuiabá, quente pra caramba, ele sua no corpo, mas a mancha branca não está suando. Caroços e inchaços, né, em alguns casos eles são mais avermelhados e doloridos, dores, né, às vezes com essa sensação de dor tipo choque, fisgada, no caminho dos nervos, e a insensibilidade, né, com a diminuição da força muscular, principalmente olhos, mãos e pés. Então, principal queixa, diminuição na produção de suor, sensação tátil, perda na sensação dolorosa, e aí resulta em lesões e queimaduras. Então, é importante a gente ouvir alguns sinais que o paciente fala. Eu estava andando de Havaiana e perdi o chinelo, né? Ou seja, ele não consegue fazer o movimento do pé, por lesão do nervo, e perde o chinelo. Ou ele começa a se machucar muito, machucar a mão, porque ele não tem essa sensibilidade. Por incrível que pareça, a unidade básica é o local onde se mais faz diagnóstico. Hoje, os dermatologistas estão mais para a área da estética, não tem aquele dermatologista que fica mais para as doenças, né? Então, nas unidades básicas é onde a gente tem realmente mais o diagnóstico e, às vezes, se você está no seu consultório privado, se você não estiver atento, você vai passar batido de fazer um diagnóstico de hanseníase. Mas um folder aí que sempre tem, né, falando que ela vai iniciar com uma área de anestesia na pele, uma lesão visível, hipocrômica e anestésica, principalmente no lobo da orelha, cotovelos, joelhos e áreas onde a pele tem mais atrito. Então, indivíduos com boa resposta imune celular ao bacilo vai desenvolver pouca lesão cutânea. Se você não tem nenhuma imunidade, você vai ter grande lesão neural. E aí você vai ter uma disseminação desse bacilo e lesões cutâneas generalizadas. Então, como eu falei, afeta a pele, os olhos, trato respiratório superior, nervos periféricos e pode também estar associado a fatores sistêmicos. E pode estar envolvido um tronco nervoso múltiplo ou isolado, uma pequena fibra nervosa cutânea ou uma terminação nervosa livre. Aqui nesse artigo tem, o principal autor é um brasileiro, ele é do Instituto Lauro de Souza Lima, aqui em Bauru, onde tem uma das maiores locais da USP, né, de desenvolvimento de trabalhos relacionados à hanseníase, né? E aqui, os próximos slides, o próximo vai falar um pouco o que ele falou nesse artigo, né? Que ela vai ter, como eu já falei novamente, apresenta infecção e resposta imune, e o que é importante é a resposta imune do paciente, porque aí você vai ter o tipo clínico da doença e as diferentes reações durante esse tratamento. E o envolvimento e extensão dos nervos e da pele afetada. E ela é de aspecto temporal, ou seja, ela tem uma evolução crônica. Então, na neuropatia hansênica, ela vai ser desmelinizante e com perda axonal durante sua evolução. O envolvimento da fibra, então, sempre vai ser universal, sempre ele vai ter esse tropismo pelo nervo, né? No início vai ser em fibras menores, que estão relacionadas à dor e à sensação térmica.
Então, a neuropatia rancênica ela é dependente de temperatura, ela vai crescer em áreas com temperaturas mais baixas, tanto no nervo quanto na pele. Então, aqui eles vão classificar, e aí geralmente eles são classificados na ficha deles, né? Essa classificação de Ridley-Joplin, né? Onde ele vai classificar desde a forma tuberculoide, TT, e aí a variante entre a tuberculose adimorfe, que é BT, e BB, até chegar na virchoviana, que é a mais intensa, né? Então, você tem o polo BT, que são poucos nervos afetados, onde você tem uma mononeuropatia ou múltiplas mononeuropatias. O BB, onde você tem o borderline, virchoviano, quando você tem múltiplas mononeuropatias que são mais completas. E o virchoviano, então, é aquele pior, né? Aquele de face leonina, quando está mais avançado, né? Onde ele vai ter extensa mononeuropatia. E a Organização Mundial de Saúde, ela vai classificar, então, em duas formas. Por quê? Porque é através dessa forma que você vai fazer o tratamento. Então, os chamados paucibacilares, onde eles têm até 5 lesões cutâneas, com baciloscopia de pele negativa. Geralmente, eles fazem a baciloscopia no lobo da orelha. Ou os multibacilares, quando eles têm mais de 5 lesões, e a baciloscopia de pele positiva. Então, os pós-bacilares, eles vão fazer a poliquimioterapia com a dapsona e a rifampicina durante 6 meses, e os multibacilares com dapsona, rifampicina e clofazimina durante 12 meses. Aqui mostrando esse gráfico, aqui mostrando que 78% são multibacilares. E o que é mais importante a gente ter em mente, né? Que antes, durante e depois do tratamento, mesmo antes de ter feito esse diagnóstico, você pode ter processo agudo inflamatório e ter o que a gente chama de reação rancênica. Tá? Então, elas são divididas em duas reações, a reação tipo 1 e a tipo 2. Então, a tipo 1 é quando você tem um episódio abrupto de aumento da resposta imune, que vai ser mediada por células e pelos antígenos bacilares. Então, a lesão que já existia, ela torna mais eritematosa, mais infiltrada e mais dolorosa. Podem surgir novas lesões e, geralmente, com o mesmo aspecto. E aí é importantíssimo, o fármaco é a prednisona, tá? Então, esses pacientes que vão apresentar mão em garra, porque eles vão tendo várias lesões no nervo, e esse nervo vai cada vez ficando mais comprometido, e até que eles têm essa perda da força, ele vai ficando com essa mão em garra, né? Que é bem característica da hanseníase, em estado mais avançado. Pode ter também o pé caído e pode também ter paralisia facial com o espessamento, né, do nervo e perda da sensibilidade das áreas afetadas. Depois eu vou explicar um pouco. Então, as neuropatias vão ser quadros graves que requerem intervenção e conduta médica imediata. E aí você tem que prevenir essa incapacidade desse paciente. Então, geralmente a prednisona ela é utilizada a 1 miligrama por peso. Então, faz um pulso já com dose bem alta desses pacientes, né? E aí depois, conforme você vai avaliando, você vai fazendo a redução gradativa dessa dose de corticoide. E assim, tem que ser usado corticoide, porque ele realmente é o efetivo para que não corra muita lesão desse nervo, né? E aí, por conta desses pacientes, às vezes, terem muitas reações rancênicas, assim, repetidas, tendo que usar a prednisona por período prolongado, aí a gente tem que fazer o tratamento do uso da prednisona de período prolongado, que a gente já sabe, faces com xingoide, muitos pacientes têm tremores de extremidades, irritabilidade, osteopenia, osteoporose. Então, você tem que estar tratando ainda, além de todo o estigma do problema de você ter a hanseníase, ainda está tratando o paciente com os efeitos colaterais do uso da prednisona. E o outro tipo de reação é o tipo 2, que é o que a gente chama de eritema nodoso rancênico. Então, essa pele avermelhada, são vários nódulos que o paciente apresenta, né? São dolorosos, ele apresenta febre, astenia, anorexia e artralgia. Então, o principal fármaco utilizado para esse paciente já não é a prednisona, é a talidomida. Então, principalmente quando é mulher, tem que preencher um termo que não está grávida, principalmente a mulher não, as mulheres, né? Devido à teratogênese.
Então, o papel da talidomida, ela vai inibir a produção do fator de necrose tumoral, alfa, aumentando a degradação de RNA mensageiro para a síntese dessa citocina. Então, mais para frente, eu vou falar de um artigo que envolve o papel das citocinas na hanseníase. Então, assim, tem que ser muito rápido, tem que estar atento para fazer esse diagnóstico, para não passar o tempo dele ser tratado. Então, aqui, quais seriam os principais nervos que são afetados na hanseníase, né? Principalmente aqueles que estão distais ao membro e nos próprios túneis anatômicos, nos punhos, joelhos e tornozelos. Então, a lesão nervosa ela é uma característica clínica da hanseníase e principalmente importante causa de incapacidade e qualidade de vida, né? Então, aqui a gente tem o tibial posterior, tem o radial, o ulnar, principalmente o ulnar, né? Então, assim, mediano, são todos os principais nervos aí que podem estar acometidos na hanseníase. Eu perdi algumas fotos, infelizmente, e o colega que eu trabalhei por muitos anos, o ortopedista, Dr. Maurício, tinha muitas fotos. Isso aqui está no tratado da SBED. Aqui é um nervo espessado, um nervo ulnar espessado, né? Não tenho a foto original, eu tirei do livro mesmo. Então, a neuropatia ela vai ser desminimizante, com envolvimento das finas fibras nervosas que estão relacionadas à dor e à sensação térmica no início, levando, então, à perda progressiva axonal. Então, ele vai apresentar várias fases ao longo da evolução da doença, né? Então, o paciente estar mesmo fazendo tratamento, apresentar reação tipo 1, ou depois apresentar reação tipo 2, né? E com isso, vai agravando cada vez mais, tendo perda sensitiva, motora e principalmente manifestação da dor. Então, o que eles falam, poxa, mas eu não tenho sensibilidade, como é que eu tenho dor, né? É uma coisa que o paciente às vezes se questiona muito por conta disso, né? E ter uma fase tardia da doença que você vai ter até uma fibrose desse nervo, né? Então, na doença mais crônica, a gente tem que ficar atento, então, à manifestação álgica desse paciente, né? Ou pela própria doença ativa ou devido à neuropatia. E quais são os tipos de dor que a gente pode ter nesse paciente? Então, como vocês viram ali na foto, né? Quando o paciente tem a reação tipo 1 ou tipo 2, é uma dor com nocicepção, né? Você tem uma hiperexcitabilidade nos receptores, né? Que vão levar a uma lesão nervosa aguda e envolvimento do vaso nervoso. E a dor neuropática, né? Ela é bem característica, a dor neuropática, é uma lesão ou doença afetando o sistema somatosensitivo. Você vai apresentar hipoestesia mecânica, com perda de sensibilidade ao toque, hipoalgesia mecânica, com diminuição da sensibilidade dolorosa após a picada, né? Com agulha, e a hipoestesia térmica ao frio e ao calor. E perda também da percepção do frio ao calor. A dor neuropática ela vai se desenvolver, então, em nervos lesionados, e ela pode estar junto aí com a dor por nocicepção, tá? Então, você tem a dor neuropática junto com a reação tipo 1 ou com a tipo 2, né? E isso aí é muito triste porque o paciente tem muita, muita dor. Então, você pode ter também sensação dolorosa espontânea, com aquelas características da dor neuropática, queimação, facada, em aperto, doída, disparo, agulhada. E aí você pode ter a famosa alodina hiperalgesia, né, quando você tem uma dor por um estímulo que normalmente não causa dor, ou hiperalgesia quando você tem aquela dor amplificada, e a hiperpatia, uma sensação extremamente dolorosa, que é seguida de estímulo repetitivo, nessa área que já está anestésica ou com hipoestesia. E a neuropatia crônica, em pacientes cuja infecção foi tratada, quer dizer, acabou o tratamento, mas tardiamente, às vezes anos, viu? Não pense que é 1, 2 anos, às vezes 10 anos, esse paciente pode apresentar dor, infelizmente. Por isso também é importante você aí, que tem uma suspeita, questionar se esse paciente teve ou fez tratamento para hanseníase. Como é uma doença estigmatizante, como eu falei, os pacientes muitas vezes não relatam, né? Eu acho que já fez o tratamento, não tem nada a ver com a doença, né? Do que está sentindo no momento. Então, citocinas pró e anti-inflamatórias envolvidas, né? TNF,
a interleucina 1-beta, interferon gama, interleucina 10, elas estão desreguladas nesses pacientes com hanseníase, e eles têm importante papel no desenvolvimento da dor neuropática nesses nervos que já estão lesionados, né? Porque vai ter indicação de que há a presença de atividade inflamatória contínua, né? E aí que é a chave da sensibilização desses aferentes periféricos, que vai levar à dor crônica. Então, esse artigo ele é mais recente, de 2020, falando principalmente sobre isso, sobre os níveis de citocina na dor neuropática, na dor do nervo, né, na hanseníase. Aqui nesse artigo vai falar novamente sobre o envolvimento do tronco nervoso, né, com deformidade de 20% dos pacientes, é um número alto, viu, gente? A dor associada em mais de 70%, quando tem a neurite, você vai ter a dor por nocicepção, e a dor neuropática vai ser o resultado da lesão ou da própria doença. Então, de novo, desabilidade funcional subestimada, a dor é subestimada, e ela muitas vezes não é considerada incapacitante. Então, o micobactério é um patógeno intracelular que preferencialmente vai infectar tanto o macrófago como as células de Schwann. Então, ele vai alterar o metabolismo da glicose mitocondrial, vai reduzir o metabolismo do axônio e, com isso, vai ter uma desmelinização e perda axonal. Então, as células de Schwann vai ter a prolifera e secreta esses mediadores que vão ser solúveis e controlam essa degeneração e a regeneração. Então, esses mediadores solúveis, que são essas citocinas pró-inflamatórias, eles vão ser quimiotratores e sensibilizadores da dor neuropática. Então, o que ele cita aqui, que essas citocinas elas podem ser possíveis biomarcadores da dor, né? Então, quando a gente começa a dosar essas interleucinas, vê que esse paciente pode ser um candidato aí para ter dor. Principalmente a interleucina C, que é uma citocina pró-inflamatória, secretada pelos mastócitos, macrófagos, linfócitos, neurônios e células da glias. E, em certas condições, ela pode modular a resposta inflamatória. Então, já se fala em modelos animais, onde a interleucina tem o desenvolvimento da dor neuropática, né? E aqui ele cita estudos com dores causadas por hernia de disco e síndrome do túnel do carpo, onde você tem aumento tanto da interleucina 6 quanto do TNF, né? O TNF também ele vai ser responsável pela dor neuropática e foi causada pela lesão nervosa. Então, a dor neuropática em modelos animais, o envolvimento dessas citocinas pró-inflamatórias estão bem presentes, né? TNF, interleucina 1-beta e interleucina 6, são as que mais são citadas, né? A interleucina 1-beta é uma citocina pluripotente, que também é secretada em condições de estresse, né, pelas células de Schwann, envolvendo novamente macrófagos, monócitos e micróglias. Então, veja, é uma coisa que é intracelular, que vai dar toda essa alteração no nervo, e a gente vai só ter a visão desse nervo aí inflamado, né? E um dos muitos agentes envolvidos na dor neuropática é sua produção, né, relacionada com a presença de marcadores biológicos específicos. Então, assim, acho que é um tema bem interessante que estão sendo estudados para que a gente possa aí marcar esses pacientes que vão ter dor, né? Então, aqui vários artigos, né, que citam dessa dor neural, dessa dor do nervo, né, que é comum no paciente com hanseníase. Aqui, Santos e colaboradores, em 2016, 75% dos pacientes avaliados com dor, né, óbvio, com índice de qualidade baixo. Problema de saúde pública total, né, super, né? E aqui, olha só, a dor neuropática ela varia entre 11% a 80%. Então, muitas vezes ela não é diagnosticada. E a dor neuropática, dependendo do momento do diagnóstico, da situação, do tratamento, da forma da doença. Então, assim, a gente vai ver, conforme tem essa evolução, aonde que está esse diagnóstico da dor neuropática. E ela é mais comum quando você tem aquele tratamento multimodal. Nesse artigo aqui, recente de 2021, a dor neuropática ela iniciou muitos anos ao final do tratamento, falando novamente que tem que chamar atenção na sua anamnese, no seu histórico, sobre se o paciente teve ou não hanseníase. E como que a gente vai avaliar esse paciente, né? Eu lembro que quando eu comecei no ambulatório, eu comecei no ambulatório do Estado, hoje não é mais dessa forma, mas era assim, um modelo fantástico, onde tinha dermatologista, onde tinha
o cirurgião de mão, eu da especialista de dor, fisioterapeuta, sapateiro, psicólogo, terapeuta ocupacional, assistente social. Era uma equipe fantástica, que esse paciente passava por todos eles, né? E eu aprendi muito com essa dermatologista, ela já até aposentou do serviço, mas assim, o paciente chegava, praticamente você tinha que despir o paciente, porque você tinha que procurar mancha, você tem que palpar todos os nervos, e como que você vai saber? Você vai comparando um membro contra o membro, né? A consistência desse nervo, que ele vai ficando mais espessado, ele é um nervo que não tem tanta mobilidade. Então, é um exame que tem que ser muito bem detalhado nesse paciente, não que nos outros não tenha, mas tem que chamar atenção. Fazia também sensibilidade dolorosa, sensibilidade térmica, na época até fazia um éter, colocava na pipeta, assim, né? E aí porque o álcool ele evapora, né? Então, você pode comparar os locais da mancha, onde o paciente tem diferença ou não de temperatura. Então, tem que ser realmente um exame muito, muito detalhado. A escala visual analógica, como todos nós sabemos, ela é subjetiva e apresenta limitações, né? Você tem que fazer uma avaliação sensorial, porque a perda sensorial ela vai preceder a perda motora, na maioria dos pacientes, e aí vai sugerir essa neuropatia rancênica. E quando você tem a dor mais alteração da temperatura, elas vão acontecer previamente alteração da vibração tátil. E eu vou falar no próximo slide sobre a avaliação do monofilamento de nylon. Hoje, atualmente, a gente tem o DN4, né, que é uma ferramenta muito prática para a gente utilizar para fazer o diagnóstico de dor neuropática, e também a gente tem que fazer a avaliação da função autonômica, né, avaliando a perda da sudorese nas áreas que já tem a perda sensitiva e as alterações tróficas na pele. Então, é um paciente que tem muito ressecamento nos calcanhares, tem que ficar de olho em indicar hidratação também, porque formam-se feridas, né, ele tem mais facilidade para machucar. Então, que vocês já sabem, né, mas só para frisar novamente o DN4, que é um questionário simples que a gente pode estar fazendo, né, com 4 perguntas de sim e não, né, e se você tiver respostas maior ou igual a 4, ela é sugestiva de dor neuropática, né? Então, eu acho que foi um questionário muito fácil para a gente estar fazendo esse diagnóstico. Então, novamente, avaliação da função autonômica, né? Perda de sudorese, então ele tem aquela mancha. Assim, quando chega assim, é meio que escancarado, né? Mas esse paciente não chega com essas manchas, né? E ele tem a perda de sudorese, e aí você tem um diagnóstico bem importante. Essa avaliação, sempre quem fazia o fisioterapeuta, minha mãe com o monofilamento de lembrante, então, assim, é bem importante, porque você vai fazer a marcação e ver a evolução desse paciente antes e durante o tratamento, ou quando ele tem essas reações, porque geralmente quando está tudo preto é porque está bem afetado o nervo. Então, assim, a gente chama PI, essa avaliação, prevenção de incapacidade. Então, sempre ela é feita durante todo esse acompanhamento do paciente, né? Essa aqui eu consegui, essa foto, olha, vejam, olha o tamanho do nervo espessado, né? Aí, olha que chega aqui no osso, o que acontece? Comprime, e é onde o paciente tem a dor, onde ele vai ter a perda da função, e aí você imagina esse nervo crescendo, diminuindo, né, nas reações. Então, isso daqui realmente é muito incapacitante, né? Então, você também tem que fazer a avaliação da função motora, né? Um teste de músculo voluntário, palpação do nervo, tem que palpar todos os nervos, né? Vendo sua espessura, sua consistência, se está suave, se tem irregularidade, né? Um nervo desse aqui, com certeza você consegue palpar só de olhar, né? Quando o paciente chega, você nem palpar, você só vai olhando e observando aí que está bem alterado, né? O exame neurofisiológico no SUS é um pouco complicado, né? Porque você solicita e às vezes o paciente vai conseguir fazer com um ano e pouco, né? Embora em alguns artigos descreva que seja uma parte primordial, porque apresenta uma especificidade quanto à função nervosa, né? Sendo que esse estudo de condução da eletromiografia, né, apresenta uma sensibilidade de 88%,
no SUS fica um pouco inviável, tá? Porque você consegue fazer o diagnóstico através realmente do exame físico, da palpação. Mas se você conseguir fazer, ele tem uma sensibilidade de 88%, mas ficar sempre atento que ele não avalia, né, fibra nervosa C e a delta, que são relacionados à dor e à sensibilidade térmica, que, como eu falei para trás, eles são afetados precocemente, né? Ultrassom do nervo, né, como bem disse o Bruce, né, que isso foi agora muito, muito recente, né, e você pode escanear, né, esse nervo, e o que você vai observar? Além do aumento dele, você vai ter um sinal hipoicóico, uma mobilidade reduzida desse nervo, vai perder o padrão fascicular, e o que mais chama atenção é que praticamente é o que você faz vai fazer o diagnóstico, é a vascularização aumentada dentro do nervo. E isso você não vai ver nos nervos sadios. Então, isso aqui é um diagnóstico quase que patognomônio de você ter uma hanseníase. Se você está com um paciente e você não sabe que tem história de hanseníase, você passou ultrassom e evidenciou isso, manda procurar uma unidade básica, fazer o teste, porque a chance de ser hanseníase é muito alta. O tratamento, então, tem que ser precoce com a prednisona, né? Não tem como conseguir a reação rancênica tipo 1, porque ela vai prevenir a deformidade na neurite e na hanseníase, né? E essa dor neuropática persistente, mesmo apesar do uso do corticosteroide e o nervo permanecendo alterado, a gente pode associar antidepressivos, né? Entre eles a amitriptilina, nortriptilina, duloxetina, e aí o que você tem na sua unidade básica de saúde nem sempre é o que a gente quer, é o que a gente tem na unidade básica de saúde, né? Além dos anticonvulsivantes, a gabapentina e a pregabalina, neurolépticos, a clorpromazina, entendam, não vão recuperar a função neural, tá? Mas eles vão dar analgesia para esse paciente. E principalmente as cirurgias descompressivas, né, onde você tem que liberar esse nervo dessas estruturas que estão aí apertando esse nervo, né? Então, o Maurício, ele olha aqui, isso aqui é o nervo, hein? Ele está puxando é o nervo. Ele desenvolveu uma técnica do nervo ulnar, principalmente, onde ele tira esse nervo dessa região e encapa na musculatura, né, do braço. E com isso, quando o paciente tem reação, ele tem espaço para crescer, né? Então, essas cirurgias são realizadas justamente para que, mesmo ele tendo a reação, pode ter espaço para esse nervo crescer e não ter tanta deformidade. Eu vejo o ultrassom como um grande aliado atual, né? Não só para o diagnóstico, mas também para o tratamento, onde você pode estar fazendo uma hidrodissecção desse nervo, também para avaliar, né? Na época que eu fiz, a minha tese de doutorado foi na hanseníase, mas isso foi em 2006. Nessa época não tinha nem pregabalina, né? Eu usei a amitriptilina, carbamazepina e a gabapentina. Na época a gabapentina estava assim chegando, né? E hoje a gente não fazia intervenção guiada por ultrassom, isso é uma coisa muito atual, então acho que hoje é um grande aliado que a gente pode ter para ajudar no alívio dos pacientes, além das medicações que a gente dispõe, né? E, assim, como conclusão, né, o tratamento é importante para a redução da morbidade e da incapacidade permanente, né? Apesar da prevalência da dor relacionada à hanseníase, é uma manifestação clínica ainda negligenciada da doença, principalmente naqueles que completaram o tratamento e que são considerados curados, né? Então, assim, tem informação, né, nas unidades básicas que falam, né, para o paciente ficar atento, né? Eu acho que isso aí é super importante. E o que eu queria comentar também no tratamento, quando eu falo do sapateiro, por que é importante também? Porque, como eu falei lá para trás, o paciente começa a andar com o chinelo vai caindo, né? Então, eles fazem um sapato adequado para esse paciente e o que se chama de férula, é tipo uma molinha, ele conecta, então o paciente consegue fazer toda a passada corretamente, sem tropeçar ou sem perder o calçado, né? Então, isso que é importante trabalhar numa equipe multiprofissional, onde o paciente é avaliado
por todos da equipe, né, para que ele tenha o melhor tratamento e consiga, assim, desmistificar a hanseníase, né, e ter um tratamento bem adequado, né. Aqui só falando um pouco sobre o nosso SIMPEM, né, finalizando, que vai ter o Ceifidor, como o Carlos Marcelo falou no início, fazendo merchan aí sobre os cursos, né, que tem, tanto, acho que assim, um pioneiro, né, para a equipe multiprofissional, acho que isso aí vai ser fantástico, né, de poder estar participando desse curso, aqui em Cuiabá vai ter também, e para pós de médicos, não só da equipe multiprofissional. Então, gostaria de agradecer aí a presença de vocês e obrigada. Doutora Lia, parabéns. Obrigada, Bruce. Parabéns pela excelente aula, muito clara, objetiva. Eu achei interessante assim, Lia, porque você revisitou tudo, né? Epidemiologia, fisiopatologia, e eu acho que quem mora no Brasil, eu não vou falar na área endêmica, não. Quem mora no Brasil tinha que assistir essa aula sua, porque é verdade, porque é uma doença que a gente pensa que ficou no passado, e isso não é verdade. A gente pode pegar no nosso consultório um paciente com uma questão nervosa, com hanseníase, e a gente passar batido no diagnóstico. Batido. E isso não é difícil de acontecer. Então, eu acho que é fundamental essa aula, esclarecimento para os médicos, mesmo quem não é de uma área tão comum assim. E parabéns, viu? Foi uma aula excelente. Isso deixa. Você trouxe a questão mais atual do ultrassom, né? Depois eu vou deixar os alunos aí perguntarem, mas o ultrassom tem ajudado muito no diagnóstico, e eu vou falar de um caso meio em particular, viu? Mas parabéns. Obrigada, gente. Obrigada aí. A gente abre espaço aí para as perguntas. Deixa eu ver aqui. Eu assim, quando eu comecei a trabalhar, para mim foi também super desafiador, né? Porque era um assunto que eu não conhecia, né? E assim, gente, você participar de um ambulatório e ver tanto sofrimento é uma coisa assim, uma coisa louca, assim. Eu comecei a realmente compartilhar muitos casos, assim, ver muitos casos, depois que você consegue intervir, e eu fui aprendendo bastante, né? Principalmente com os dermatologistas. Eu cheguei para Manaus também. Manaus tem um centro bem avançado nessa parte da hanseníase lá. Fugiu o nome de lá, do hospital. Daqui a pouco eu lembro, mas também muito bom. E eu acho que tem que realmente difundir isso, porque passa batido mesmo, viu? O Bruce falou muito bem, né, Bruce? Quem mora no Brasil, quem mora no Brasil não pode ignorar, né? Li, parabéns pela aula. Obrigada. Como você vê, por exemplo, esse tipo de lesão agregada às novas tecnologias que a gente tem implantado no Brasil? Por exemplo, você vê espaço, por exemplo, para radiofrequência pulsada, você vê espaço, por exemplo, para hidrodissecção com proloterapia. Como você acha que esses novos tratamentos podem agregar para esses pacientes? Eu acho que com certeza tem muito espaço, porque você, estando com o ultrassom lá na mesma hora, você pode já fazer essa hidrodissecção e o paciente já ter esse alívio, né? E aí tentar reduzir essa carga pesada do corticoide, porque são pacientes, às vezes, muito jovens que estão com uma carga pesadíssima de corticoide. Então, de repente, você pode melhorar fazendo essa hidrodissecção, tendo essa compressão, menos compressão, né? Ou mesmo pacientes que podem desenvolver, talvez, distrofia, fazer um bloqueio, um não estrelado ou um simpático torácico, os pacientes podem desenvolver por lesões, né, repetitivas. Então, eu penso que a intervenção está bem a calhar, sim, agora, e tem espaço, sim, para esses pacientes. Você tá mudo. Está mudo, professor. Alan aqui está dando os parabéns, a querida Cecília Nobre falando. Cecília. Cecília, querida. Amanda dando os parabéns, a Amanda falando que começou em Uberlândia, que é uma área endêmica de hanseníase, e foi a partir da hanseníase do estudo hanseníase que ela foi para a área de dor,
Ah, que Deise legal. também. Tem seus Monique falando que você é eterna Ah, mestre. foi minha aluna, ô, Monique. Prazer de você estar aqui. Ô, Minha aluna da ô, Federal. na Federal, né? Oi, Doutora ali, Monique, tudo bom? Eu estou no aeroporto indo para Goiânia, mas eu parei para pegar Ah, o finalzinho da aula, deu para pegar até bastante. Tá de ah, parabéns. obrigada, Monique. Obrigada pelo carinho. Muito bom te ver, viu? Francisco aqui está dando os parabéns também. Ah, obrigada, Ô, gente. ô Lia, doutora Lia, eu queria perguntar para você o seguinte: quando é que eu começo a imaginar um paciente chega no meu. Que fase, mais ou menos, existe isso da evolução da hanseníase, que a gente começa a pensar numa dor? Porque, por exemplo, eu tive no meu consultório um paciente, não foi numa fase, foi na fase inicial da hanseníase e com muita dor na região lateral do pé. Ah, E o que me chamou a atenção foi eu fui passar ultrassom. Isso mudou muito minha visão. Hoje, quando eu vejo um nervo ultrassom. espessado, eu penso em hanseníase. É, E eu fui fazer escanear, e você falou muito bem aí sobre o ultrassom, que quando você tem um nervo espessado, pensar nessa vascularização, isso aí eu não sabia disso, né? é. Pensando em hanseníase, então muito legal essa observação para a gente. Então, o nervo fibular superficial extremamente espessado, e como você falou, acaba sendo comprimido contra a superfície óssea. E aí a gente fez toda a pesquisa depois, era um paciente com hanseníase, Cara, muito top e isso. mais um nervo, normalmente, como você falou ali, o tibial, a gente pensaria no tibial, mas não no fibular superficial. Exato. E, Sural é muito acometido também, viu? O sim. sural é muito acometido. E aí, isso foi muito, chamou muita atenção, e o que acontece? O sural também, como você acabou de falar. É. Então, assim, você tem uma fase da evolução da patologia que a gente poderia pensar nisso, logo no início, no final, esse nervo Não, espessado. infelizmente não tem. Como eu te falei, ela pode ter esse quadro desde o início, ou até mesmo antes de se fazer o diagnóstico, como você fez, ou até bem posterior. Infelizmente não tem. A dica, quando você pega isso, é você comparar um nervo com o outro. Quem não tem Uhum, ultrassom, como você, o que você faz? Você começa a palpar os dois nervos. E aí você pode comparar um com o outro, né? uhum, Se ele está mais espessado, porque isso aí não é fácil de você palpar e já, putz, está espessado. Às vezes é mais complicado. Quando ele uhum, está muito espessado, fica fácil. Mas eu acho que o ideal é você tentar comparar. Não tem. E se não tem, de repente você, talvez se você não tem ultrassom, solicitar ultrassom. Na verdade, essa dica aí da vascularização foi quando eu fiz o curso de ultrassom no Singular. Eu não sei se você conheceu a Ana Lucila. claro, Cara, a Ana Lucila que deu essa aula, ela é fantástico. fantástica, e ela falou justamente sobre isso, da hanseníase. Eu falei, nossa, isso aí é uma coisa que tem que guardar, né? Porque é uma coisa que você botou, viu a vascularização, é bem bacana isso, né? Mas quem não tem a ideia, tentar palpar, e às vezes, assim, depois quando você começa a trabalhar, você vai no consultório, seu pessoal, depois você acaba achando que todo mundo tem hanseníase, também tem isso, na minha cabeça, nossa, parece que esse nervo está espessado, né? E aí, com calma, com jeitinho, você tem que pedir para o paciente ir para a unidade básica, por incrível que pareça, falar, lá é o melhor lugar, seu nervo está parecendo espessado, não assusta, mas talvez você passe por uma avaliação, aí com o fisioterapeuta, aí faz o teste, né? Eu acho que se você tem dúvida, né? Isso para tudo na vida, né? Se você tem dúvida, né? Vamos tentar ver se lá que é o lugar que faz só isso te dá o diagnóstico ou não, né? E Perfeito. muitas vezes eles não têm o diagnóstico e faz o tratamento. Sim, Está numa região endêmica, se tem alguém próximo, eles acabam fazendo o tratamento para não perder. Eu já vi muito caso disso também. perfeito. Lia, Francisco está parabenizando sua aula, Ah, tá? obrigada. E falando que ele faz eletroneuro e vê Ah, que muito legal. neuropatia de fibras finas. O que é que você diz a respeito disso, assim? Se você tem Na hanseníase mesmo? a hanseníase. Cara, não tem, porque lá era, assim, ponta no dedo, quem tinha eletroneuromiografia, né? Como eu te Uhum. falei, paciente de unidade de SUS, se ele quiser até comentar, ele sendo um especialista, pode abrir o microfone e comentar. Acho que até seria produtivo aí seu comentário, já que você faz eletroneuro, né?
Deseja, Francisco, ajudar a gente aqui na discussão? Ajuda a gente aqui, que eu acho que é importante. Alô, tá me ouvindo? Sim, O que eu vejo realmente na prática, né, é a neuropatia de fibra fina mesmo. A maioria, 90% dos pacientes com hanseníase, eles têm uma eletroneuromiografia normal, né? então, exato. Salvo, salvo exceção, uma neuropatia compressiva do ulnar mesmo e, quiçá, o fibular, mas 90% é fibra fina. Fibra fina. Você dá o diagnóstico Isso, pela queixa. Uma vez eu dei um diagnóstico, o paciente ficou com vergonha até de falar, porque, doutor, você me desculpa eu falar uma coisa, mas meu braço esquerdo não sua e o então, outro você está vendo. sua, né? Aí eu falei, olha, pode ser uma hanseníase, né? Alguma coisa assim. Aí eu já tive hanseníase, né? Então, e o eletroneuromiografia é normal, né? Pois é. Então, o diagnóstico foi eminentemente clínico mesmo. Então, É, eu pego, não é muito, né? Lógico, mas uma vez peguei um lunar e falei, olha, procura um posto de saúde, deu hanseníase, né? Mas não é o então, é comum, não. importante. Mais comum, fibra fina. Eu acho que talvez você se pegar, talvez na fase mais avançada, né, esses pacientes mais crônicos, se pegar, né? Talvez, né? Penso eu. Porque muitos já chegam em tratamento, né? É, Então, exato. sabe, aquelas deformidades mesmo é raro eu pegar. Eu pego mais queixas assim de parestesia, de desestesias, né? Do que propriamente dor, e dor neuropática. Eu não pego assim, alteração motora, não. O que acontece, é que daí que eu estava comentando na minha aula, é o seguinte: isso vai depender da imunidade realmente do paciente, porque o É, bacilo, você tomou o remédio, ele morre. Mas o problema é toda essa reação inflamatória que o paciente vai exato, desenvolver. Então, dependendo de qual, se ele é vexoviano ou não, aí ele vai ter muito mais acometimento, né? Esse que é o grande perfeito, diferencial, né? perfeito. Obrigado. Eu que Obrigado, agradeço a sua Francisco. compreensão. Imagina, é um prazer. De onde você é, Francisco? Oi, De onde tá que me você é? ouvindo? Estou te Eu sou do Rio ouvindo. de Janeiro. Ah, legal. Já trabalhei com o Paulo Renato uma vez. Ah, que bom. Paulo é nota 10. Para você ver, né? No Rio de Janeiro. Então, aqui não é a região onde tem mais casos racinismo, mas tem, né? Esse que é o Exatamente. X, né? É. Exatamente. Então, é bem o que você falou mesmo. O Brasil tem que saber, né? Sobre Tem, racinismo. tem. Pessoas que eu jamais diria que muito bem vestidas, né? Você olha assim e você diz, hanseníase, não acredito. E faz aquela cara, né? Eles ficam É, envergonhados, infelizmente, né? Infelizmente. é, pastor, já peguei. Não são muitos não, tá? Mas já Eu peguei. já peguei médico com racinismo. É mesmo? Aham, já peguei médico. Ok. Ok. Interessante, Francisco, caramba. obrigado, viu? Imagina, uma honra. Um prazer, um abraço para vocês. Parabéns mais uma vez, viu? Obrigada, viu? Doutora Lia, mais uma pergunta aqui de Laura É, Mainardes. Ela queria saber o seguinte: se você tem um Laura. paciente que fez o protocolo, se tratou seguindo todos os trâmites que devem ser seguidos e ele tem condições de ter recidiva? Se sim, qual a proporção que isso pode acontecer? Como você vê essa questão? Assim, esse período que eu vejo lá, pode ter recidiva sim, e eles fazem retratamento, fazem. Porque muitas vezes eles até questionam se o paciente fez esse tratamento o ano inteiro mesmo, tem isso. Às vezes o paciente não completa, eles fazem doses supervisionadas, mas não dá para o paciente todo dia tomar medicação, né? Então, às vezes pode ocorrer por conta de não ter feito um tratamento correto e pode ter recidiva sim. Agora, a proporção, não sei te falar. E com medo de não ter grandes danos, refaz todo o tratamento novamente. Entendi. Começa do começo, então, né? Exato. Zera de novo, né? Tá, ok. O Elma, eu acho que é o Elma Rezende, É. acho que é assim que a gente pronuncia, ela pergunta como é a sua experiência com opioide no tratamento da hanseníase. Você tem alguma Eu, experiência com o uso de eu, opioide?
O opioide ele pode ser usado nesse início, né, até esse pulso aí do corticoide, de repente fazer efeito, você pode utilizar. Para dor neuropática ele tem evidência baixa, né? Mas quando ele está com essa crise realmente, com essa neurite aí, que você vai usar o corticoide, eu acho que uma metadona, né, que tem até grandes evidências para dor neuropática, eu acho que vejo com bons olhos sim utilizar, eu acho que pode utilizar. E aí, quando o paciente começa a ter uma melhora, você já começa a reduzir, né? Não usar por um período tão prolongado. Ok. Muitas perguntas para você, doutora Lia. É isso que eu estou vendo, o teste Mitsuda aqui. Assim, eu não vejo utilizar tanto, mas ele pode ser utilizado ainda o teste Mitsuda. Eles acabam fazendo mais aquele teste da orelha mesmo, fugiu o nome dele, e exame clínico mesmo, né? Aí você vai definir. É que tem caso ainda que ele fica muito interrogado, né? Às vezes você não consegue fazer aquele diagnóstico certeiro mesmo, né? Entendi. Edinaldo está perguntando aqui na hanseníase em sua forma neural, né? Como seria isso? Você chegou a ver? Neurite silenciosa, né? Que a gente chama, né? Pode acontecer isso também. Aí tem que tratar, né? Isso que eu te falo, a biópsia, essas cirurgias no SUS, né? Não é muito comum. O que eu vejo mais são essas cirurgias que o cirurgião faz mesmo para descomprimir o nervo, né? Mas biópsia mesmo eu não vejo como uma regra, né? Suspeita de hanseníase, se região endêmica eles tratam, a verdade é essa, né? Eu acho que trata. Às vezes o paciente não gosta muito, né? Pô, mas eu fiz a baciloscopia, fiz o teste, deu negativo, mas na suspeita eu tenho que tratar, por conta de todo o estrago que ele faz, né? Entendi. Não sei se eu respondi, Edinaldo. É isso aí, Edinaldo. Muito obrigado. Ok, mais alguma pergunta? Doutor Carlos Marcelo, alguma observação? Fantástica aula, acho que isso serve de alerta para todos nós. A Ali estava falando aqui, eu matutando com 2 ou 3 pacientes, casos difíceis, que a gente, porque aqui não é área endêmica, né? Acho que eu nunca tratei. Aí você fala assim, eu nunca tratei um paciente com dor neuropática hanseníase, ou será que eu nunca tratei ou nunca diagnostiquei? Tem essa né? também, né? Então, eu acho que a gente vai usar mais ultrassom aí, né, Bruce? Ajuda muito. Essa foto que eu mostrei da Meli, ela realmente, quando ela fez o ultrassom, eu Lia, eu tô com um paciente assim, assim, assado. Eu falei, olha, Dani, grande chance de ser hanseníase, pode, e realmente era hanseníase, nesse caso que ela desse paciente aí com nervo espessado, né, com os vasos sanguíneos, às vezes é a única coisa que você tem, né? E eu fiquei muito feliz com esse caso, doutora, que ele chegou com a queixa de dor do lado externo do pé. Você pensava em tudo, menos só que imagina. Menos isso. Então, assim, é aquela prática de você botar o paciente e examinar, entendeu? Assim, realmente, como você falou, colocar, passar, fazer um exame físico, passar outra. Eu passei ali muito só para ver se realmente... Despretensioso, né? Despretensiosamente, exatamente. Mas a gente achou e deu o diagnóstico, foi uma surpresa muito grande para mim, assim, sabe? E legal. Mas... Você documentou? Não, não documentei, mas tem todas as imagens, tem as fotos do pessoal. Eu quero, porque eu ponho na minha aula e eu dou os créditos para você. E a gente sabe hoje a colocação do Brasil em relação a hanseníase, você sabe me dizer esse dado, como é que a gente está? Porque essas doenças, tuberculose, a gente sempre, infelizmente, a gente está na cabeceira, entre os primeiros, né? Eu não sei te falar, eu não pesquisei isso, uma coisa atual, mas é Índia, Brasil, Índia e Brasil sempre, mas acho que o Brasil está pior que a Índia ainda, viu? A gente deve estar entre os 3 primeiros, se eu não me engano. Eu acho que sim. Eu vou até depois dar uma pesquisada nisso. Eu não pesquisei realmente. Mas a gente não. O Brasil sempre está campeão. Acho que falta, por exemplo, esse lugar que eu trabalhava, que era fantástico, se desmantelou.
Ou seja, então o paciente ficou perdido, só ficou sendo tratado, tudo bem, trata bem na unidade, mas, poxa, tinha sapateiro, tinha tudo. O paciente chegava, ele fazia tudo, né? Não ficava perdido. É uma pena. Perfeito, É política pública mesmo que falta. perfeito. O Elma está parabenizando Elma, também. Tá? A obrigada, Laura está Elma. querendo ultrassom no consultório. Laura, pode conseguir, viu? O negócio é bom, ajuda muito. Oi, a Laura. Oi, Carlos, a Laura é candidata para fazer o curso, hein, Laura? Estou de olho em você. A Laura é fisioterapeuta, a gente Olha, trabalha, troca muita figurinha, ela já me acompanha em procedimento faz muito tempo. Laura, estou esperando ela no curso multi, hein, Laura? e está sendo preparado com muito carinho. Nós vamos estar aí no Brasil inteiro, né? Vai ser muito bom. A Ah, Simone também está aqui. gente, eu acho Ih, Simone. que só tenho a agradecer, Lia. Agradecer Eu você nunca... por participar desse projeto, ser nossa parceira no CIPEM, ser uma pessoa tão importante na história da dor do Brasil. Obrigada, Carlos. O pioneirismo sempre tem. Eu não vou perguntar quantos tempos, mas Eu falo. a gente sabe que antigamente, assim, quando você fez residência, só existia a sua no Brasil, né? Então, Não, eu não fiz residência, Carlos, eu fiz estágio, na isso, verdade, lá lá com o com doutor o Lino, Dr. né? Lino. O Dr. Lino já tinha residência nessa época. Mas Eu era o fui em único 90, centro de treinamento do Brasil, salvo engano. eu acho, eu não sei se tinha da Miriam Martelletti no Sul, agora eu não estou em dúvida, mas o Dr. Lino foi muito pioneiro. Eu fui lá em 99, posso contar para você, fui em 99 lá, fazer estágio com ele. Então, e a gente vê, olha só, quando a gente fala do Dr. Lino, a gente vê como que as pessoas deixam marcas boas no mundo, né? Então, assim, quantas e quantas pessoas a obra que ele criou, ensinou, tudo, e quanto que isso reverbera hoje, melhorando a vida de muitos e muitos e muitos pacientes. Então, acho que são exemplos que a gente tem que se espelhar e seguir esse caminho, que é o que nos move, né? É o que realmente que nos move. Agradeço a todos que participaram aí do Caminho Sem Dor. Já informo que teremos aula na quinta-feira com o professor Tiago Sete. E continue acompanhando o Caminho Sem Dor no WhatsApp, no Instagram, no Telegram. A maneira mais eficaz de ficar sabendo e mais rápida sempre é o WhatsApp. Se alguém não tiver em nenhum grupo, manda um oi aí que a gente compartilha o link. E não é difícil entrar aí no grupo e ficar acompanhando o Caminho Sem Dor. Importante dizer que os grupos são fechados, tá? Então, não tem aquelas bom dia, boa tarde, boa noite, não tem mensagem de política, não tem nada disso. Só tem mensagem de dor e informativo sobre os cursos de dor. Só isso, tá bom? Gente, Lia, muito obrigado. Obrigada. Obrigado, Beijo, Bruce, pelo seu Bruce, tempo. querido. Bom ver Obrigado a você todo aqui. mundo que Obrigado. nos assistiu. Obrigada por todos que estiveram aqui. Foi E muito bom. uma Foi muito bom mesmo. excepcional noite para todo mundo. Até Valeu. quinta-feira. Até mais. Até Tchau, mais. tchau. Obrigado a todos. Tchau. Obrigado, Lia. Tchau.